São 7h48. Jornalista Beto Almeida, o governador Camilo Santana, já tem em mãos o aval da Assembleia Legislativa para autorizar o pagamento pelo governo do estado da metade do salário mínimo para 20 mil novos trabalhadores a serem contratados pelas empresas que atuam nas áreas de serviço e do comércio. É uma iniciativa justificada pelo governador Camilo Santana para estimular as empresas a contratarem, a gerarem novos empregos em meio a essa fase de retomada da economia após o drama que vivemos de um ciclo de quase um ano, mais de um ano, de atividades paradas. Luciano, olha, a Assembleia Legislativa, a gente já previa e, logicamente, não seria diferente o apoio que foi dado maciço à proposta do governador Camilo Santana para bancar aí 50% do salário mínimo pelos próximos 6 meses das empresas que investirem na contratação de mão de obra para garantir, como você falou, a retomada da economia. É óbvio, Luciano, que é um programa que tem um impacto social imenso. Primeiro, que ele vai na ponta, que é ajudar quem tenta retornar ao mercado de trabalho, que está hoje fora desse mercado, tentando sobreviver no mercado informal, como se diz. No outro lado, é exatamente estimular o empregador, estimular a empresa, aquele que gera emprego, a suprir essa deficiência, essa carência por vagas, estimulando, fazendo mesmo com que essas empresas criem novos postos de trabalho. Então, eu diria que é um projeto que tem um efeito de distribuição de renda, Luciano, enorme, porque ele não faz apenas a ajuda de custo, não é uma ajuda de custo para uma família de meio salário mínimo, ele vai além, é uma ajuda de custo, mas com trabalho, é com gente que tem a perspectiva de voltar a ter os seus direitos trabalhistas reconhecidos. Então o impacto de uma medida dessa tinha que ter o respaldo e teve aqui da Casa Legislativa. E nessa agenda, Beto Almeida, no encerramento das atividades do primeiro semestre de 2021 na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais elogiaram a atuação do presidente da mesa diretora, Evandro Leitão, e o colocaram na corrida pelo governo do estado, Carlos Alberto. Os rumos da sucessão do governador Camilo Santana do PT em 2022 começam a mudar com a entrada nesse jogo do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Evandro Leitão, do PDT. Evandro recebeu nessa quinta-feira, no encerramento do primeiro semestre das atividades de 2021, elogios dos colegas parlamentares pela forma como conduz a mesa diretora. Foi estimulado a se preparar para novos desafios políticos e chegou a ser tratado como futuro governador do Ceará. Entusiasmados com o perfil de diálogo de Evandro Leitão, os deputados estaduais esgotaram os adjetivos para qualificá-lo como homem sensível, paciente, atencioso, generoso, homem de palavra e de compromisso. Exemplo de bom pai, bom esposo e, acima de tudo, bom articulador que sabe ouvir e administrar as adversidades. A trajetória de Evandro Leitão, que com 2 mandatos exerceu o cargo de líder do governo e hoje comanda a Assembleia Legislativa do Ceará, foi lembrada não apenas pelo trabalho no parlamento, mas também pela atuação como servidor público estadual, secretário de Ação Social do Estado e presidente do Ceará Sporting Clube, quando as ações realizadas levou a equipe à elite do futebol brasileiro. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Mais informações sobre essas manifestações de apoio a Evandro Leitão nos bastidores da Assembleia Legislativa com Sátrio Salles. Os elogios dos colegas deputados não deixam dúvidas quanto à entrada de Evandro Leitão na corrida pelo Palácio da Abolição. Isso porque as palavras não se referiam apenas à atividade parlamentar, mas, ao mesmo tempo, se estendiam ao futuro político fora da Assembleia Legislativa. O deputado estadual Oriel Nunes, do PDT, saudou Evandro como futuro governador, enquanto o deputado Sérgio Aguiar, do PDT, deixou bem claro: deputado Evandro, conte comigo para o que der e vier. O deputado estadual Fernando Hugo, do PP, disse que com seus 30 anos de atividade parlamentar, nunca tinha testemunhado uma gestão tão mudancista na história da Assembleia Legislativa quanto a gestão de Evandro Leitão. O deputado estadual Jeová Mota, do PDT, disse que hoje está jogando com Evandro Leitão na atuação da Assembleia Legislativa
e que no futuro estará jogando junto, também com Evandro, pelo estado do Ceará. Para o deputado estadual Eumano de Freitas, do PT, a capacidade de liderança e diálogo permite a Evandro Leitão voos políticos mais altos. Eumano elogiou o comportamento de Evandro, que ao assumir a presidência da mesa diretora, manteve a mesma postura, com diálogo e humildade. Evandro ganhou ainda elogios das deputadas Aderlânia Noronha, Augusta Brito, do PCdoB, e dos deputados Luiz Henrique, do PP, Romeu Aldigueri, do PDT, de Davi do Raimundão, do MDB, de George Lima, do PV e de Renato Roseno, do PSOL. Ainda de Lucílvio Girão, do PP, e de Edilardo Eufrásio, do MDB. Além de Agenor Neto, do MDB, Queiroz Filho, do PDT, e do oposicionista Tony Brito, do PROS. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Foram muitos adjetivos, Beto Almeida, de elogio, de carinho ao presidente da mesa diretora da Assembleia, deputado Evandro Leitão. E nessas horas, o conjunto de ações da Assembleia Legislativa acaba por contribuir para quem está à frente da mesa diretora ter essa projeção, ganhar essa visibilidade. O presidente Evandro Leitão reagiu com humildade, que é uma das marcas e uma das virtudes que ele apresenta nessa trajetória política, para dizer, opa, vamos com cautela, vamos sem pressa, mas que o Evandro acaba entrando como uma das opções de pré-candidatura ao PDT, aí sim passa a ser uma realidade. Sem dúvida eu concordo contigo, Zenoldo, na questão do seguinte, ele entrou no jogo, independente ou não de ele assumir de forma mais ofensiva isso, e não cabe a ele esse papel naturalmente, por isso que ele tem essa humildade, ele agradece, mas não entra naquele jogo de se colocar de forma ostensiva como essa opção, mas ele passa a ser sim uma opção. Ele tem e precisa realmente ser levado a sério como um dos nomes dentro do PDT para disputar a sucessão do governador Camilo Santana no ano que vem. E a Assembleia Legislativa é um colegiado importante, 46 deputados estaduais que representam aqui todas as regiões do estado do Ceará. Isso mostra claramente, não é porque o Evandro, no caso, como presidente do poder, sempre recebe elogios, é lógico, isso aí ele tira de letra, mas mostra claramente que quem não gosta de elogiá-lo, por exemplo, se tivesse alguma restrição, ficaria neutro ou calado, não diria nada, mas não, isso mostra claramente o quanto ele hoje tem o respeito e a admiração dos seus pares, e ter isso significa claramente que ele é um homem que tem bom trânsito, e bom trânsito, ter esse empenho, essa humildade, essa capacidade de diálogo, é um caminho e eu diria que é uma pré-condição importantíssima para um candidato, principalmente um candidato a um cargo importante como o governo do estado.